He seemed no different from the rest, just a healthy, normal boy. His mama always did her best, and he was daddy's pride and joy. Em nossos destinos sempre viajamos com veículos Hyundai, bonitos, espaçosos, seguros, modernos e contam com a garantia 5 anos Hyundai. O Especial Turismo traz você para conhecer uma cidadezinha bucólica no interior do estado de São Paulo, a Estância Hidromineral Águas de São Pedro. Água de São Pedro é uma das 11 estâncias hidrominerais do estado de São Paulo, uma cidade que foi construída, projetada especificamente para o turismo, para o lazer e para receber bem os turistas. Águas de São Pedro tem uma particularidade: essa cidade é um enclave. Enclave é uma cidade ou um município que fica dentro de outro município. Águas de São Pedro fica dentro do município de São Pedro. Um exemplo clássico disso no mundo é o Vaticano, que é um estado soberano, é um país que fica dentro de outro país, da Itália, mais precisamente de Roma. Então, vocês vêm para conhecer conosco essa cidade, essa estância hidromineral, e eu acredito que vocês vão gostar demais, porque afinal de contas é um município pequeno, segundo menor município do Brasil, com 3,64 km². Aqui não tem zona rural e nem indústria. A única indústria que existe aqui é a indústria do turismo. A partir de agora, você é o nosso convidado para conhecer o belíssimo município de Águas de São Pedro, com seus vários recantos bucólicos, clima agradável, paz e boa prestação de serviços. A cidade foi criada para o bem-estar dos visitantes, verdadeiro convite à contemplação e ao ócio revigorante. Águas de São Pedro é considerada a cidade saúde, sendo a única estância brasileira construída e projetada com a finalidade específica de ser um local de cura e lazer, garantias da qualidade de vida de seus habitantes e turistas. Sendo o segundo menor município brasileiro em extensão territorial e fazendo somente limite de território com o município de São Pedro, possui diversos parques e áreas livres. Voltada exclusivamente ao turismo, possui um clima temperado, ligeiramente quente no verão e ameno no inverno, com seus dias ensolarados, suas tardes agradáveis e noites frescas.
Águas de São Pedro não é fruto do acaso, mas do encontro das águas minerais. Uma nova cidade para que este elemento de cura fosse colocado à disposição dos homens. Portanto, tudo o que aqui existe é consequência de um minucioso planejamento. Eu quero apresentar primeiro para vocês o Luiz Alexandre, que é guia turístico aqui. E nós estamos num lugar especial, né, Luiz? Porque eu acho que aqui começou a história de Água de São Pedro. Explica pra gente o que é essa torre aqui. Essa aqui é a Torre de Ângelo Baloni, né? O marco da história de Água de São Pedro. Pois primeiro vieram aqui a procurar o ouro negro, em vez de encontrar a vida, as águas medicinais. Aqui jorra água Almeida Salles. A verdade é o seguinte. Na época do governador Júlio Prestes, 1920, eles começaram a tentar perfurar poços de petróleo através dessa torre aqui, que depois o Luiz Alexandre vai mostrar pra gente como é que funcionava aqui o esquema. E não acharam petróleo, mas acharam águas sulfurosas, que a princípio não sabia nem quais seriam as condições das águas, para que serviriam. Então, mas aí começou a surgir a cidade, porque já que não acharam petróleo, então, já que acharam águas medicinais, não é isso, Luiz? E começaram a explorar esses poços, não é isso? Sim, foi dessa forma. Me explica primeiramente, o que é isso aqui? Que máquina é essa daqui? Essa peça preta, né, que lembra uma locomotiva, é a caldeira. Aqui onde está essa porta era colocado lenha, a lenha produzia vapor e o vapor acionava essas roldanas, né, que acionava o cavalo de pau para fazer a perfuração do solo. Olha, vocês vão nos acompanhando aqui? Então, tecnicamente funcionava assim, uma caldeira como se fosse uma locomotiva, gerava vapor, esse vapor impulsionava essas roldanas aqui, conforme o Luiz Alexandre disse, e essas roldanas faziam parte do movimento sobe e desce dessa máquina que a gente chama de cavalo de pau, e com isso puxando o precioso líquido, no caso que seria o petróleo, e acabou saindo água. Qual a profundidade desse poço, Luiz Alexandre? 1.809 metros. Então, gente, portanto, 1.809 metros de profundidade, acharam as águas sulfurosas e depois desse período foram abandonadas as prospecções de petróleo aqui nessa área, mesmo porque foram prospecções que não tiveram sucesso, mas a cidade teve sucesso, porque a partir daí é que surgiu a cidade de Águas de São Pedro, não é isso mesmo? Correto, daí começou a ter o sonho de começar a planejar a primeira cidade turística do interior do estado de São Paulo. É isso mesmo. Quando o governo do estado de São Paulo procedeu às pesquisas de petróleo no município de São Pedro, não encontrou as jazidas de ouro negro, mas encontrou as mais preciosas águas. E como a cidade se chama Águas de São Pedro, o que não falta aqui são águas. E onde nós estamos agora, Alexandre? Na fonte Almeida Salles. E essa fonte Almeida Salles fica bem perto do centro da cidade, você pode vir a pé ou de carro. E aqui, se vocês observarem bem, existem 4 deusas, cada uma representando uma estação do ano. E essa fonte aqui, ela foi exatamente descoberta também quando se procurava petróleo? E correto, foram descobertas 3 fontes de águas medicinais: Almeida Salles, Gioconda e Juventude. Essas águas aqui, inclusive, são medicinais também. Então, quer dizer, estão à disposição de todos os turistas, para toda a população de forma geral. E o Alexandre está me falando aqui uma coisa interessante, é que aqui em Águas de São Pedro existe aproximadamente 2.500 residências, ou 2.500 casas. E que na época de férias, no meio do ano, no final do ano, essa população passa para 10 mil pessoas, de uma população de 3.600 pessoas aproximadamente, chega a 10 mil, é isso mesmo? Sim.
different from the rest, just a healthy, normal boy. His mama always did her best, and he was daddy's pride and joy. Em nossos destinos sempre viajamos com veículos Hyundai, bonitos, espaçosos, seguros, modernos e contam com a garantia 5 anos Hyundai. Cristais São Marcos, empresa genuinamente Poços Caldense, com o jeito do povo mineiro e orgulho de ser brasileira. Hoje com mais de meio século de trabalho e dedicação, tem nos irmãos Paulo e Antônio Carlos Molinari os ícones da arte vidreira no Brasil. Os discípulos e sucessores de Aldo Bonora, primeiro mestre vidreiro que se instalou em nossa cidade, tem hoje a maior fábrica das Américas e são os únicos que também detêm a arte de serem vidreiros. Sua arte é vista e respeitada em todo o mundo e é pioneira na exportação para mais de 40 países, inclusive para a Itália, berço do Murano. Cristais São Marcos, referência no mercado mundial. Para a CVC, viajar tem vários significados. É escolher praia ou montanha, férias ou feriado, para fora ou pelo Brasil. É ter uma equipe que cuida de você. É conseguir, alcançar, conquistar. Conquistar fotos, paisagens, lugares. Com a CVC você pode. Com a CVC o mundo é seu. CVC, onde os sonhos viram conquistas. A Ótica Assis cresceu, e cresceu para melhor, oferecendo as melhores promoções e o preço justo de sempre. E cada loja conta com um técnico óptico formado para atender melhor as suas necessidades. Nossos óculos são montados com a mais alta qualidade e tecnologia. Na Ótica Assis você encontra o melhor atendimento e uma equipe treinada que garante a sua satisfação. Ótica Assis, 4 lojas com o melhor para você. Venha ver. Aqui, o projeto de urbanização foi criado por Otávio Moura Andrade, sendo o melhor exemplo de uma cidade-jardim do Brasil. Com amplos parques, muita área verde, ruas largas e suaves, sem grandes aclives, criando, enfim, um moderno projeto perfeitamente adequado à realidade topográfica do local escolhido para a implantação da nova estância. Portanto, Águas de São Pedro nasceu já com suas características bem definidas. Um projeto que assegurou aos seus futuros moradores a melhor qualidade de vida disponível pela tecnologia da época e que ainda continua atual. Para que se tenha uma ideia da grandiosidade de seu planejamento, somente o Parque Florestal Dr. Otávio Moura Andrade tem quase 1 milhão de metros quadrados de área e foi inteiramente reflorestado com plantio de milhares de árvores de essências, como pau-brasil, ipês, palmeiras, flamboyants, acácias, eucaliptos e muitas outras espécies. Um ótimo local para caminhadas. No balneário municipal Dr. Otávio Moura Andrade, o turista encontra banhos de espuma e de imersão, saunas secas e a vapor, piscinas junto às saunas, duchas, academia de ginástica, acupuntura, vários tipos de massagem e serviços de beleza. Agora eu estou aqui com o Dr. Celso, que é o responsável pelo termalismo aqui do balneário de Águas de São Pedro, e ele vai contar para a gente um pouco quais são as primeiras propriedades dessas águas sulfurosas que são usadas aqui no balneário. Quando você fala em tratamento termal, né, quando você fala em crenologia hoje no Brasil, que termalismo, crenologia basicamente é a mesma coisa, você associa aquilo que a água tem de importante, tem de bom, né, em cima daquilo que você pode usar como um meio de tratamento, né?
Então, as propriedades, quando a gente fala em propriedades, a nossa água, a principal água, que é a água sulfurosa, né, nós temos 3, a Joconda, Almeida Salles e a sulfurosa ou fonte da juventude, que a gente chama, né? Esse é o nome patenteado dela. Essa água da juventude, ela tem 34% de enxofre em 100 ml de água. Significa o quê? Que é a segunda água do mundo em teor de enxofre. E o enxofre está inserido numa série de reações químicas orgânicas, né? Na produção de cartilagem, na produção de colágeno e principalmente na produção de insulina, né? Se a gente pegar as cadeias químicas dessas substâncias, a gente vai ver que o enxofre está inserido ali nas cadeias carbônicas. Então, o que acontece? O material, o enxofre, é uma matéria-prima de reconstrução de uma série de estruturas orgânicas, né? Hoje em dia a medicina tenta desenvolver alguns tipos de alopatia que tentam substituir essas substâncias, porém o enxofre estando inerente à água, ou seja, ele vem de milhões de anos, né, se acoplando à água. Então, quando a água emerge, né, do solo, porque não é vulcânico, não é nada disso, ela emerge do solo com uma grande quantidade de enxofre. Então, um dia alguém pensou, para que isso, né? O que é isso? Por que é exatamente essa pergunta que eu ia fazer para o senhor. Qual que é a função principal dentro do organismo das pessoas? Então, dependendo do tipo de tratamento, eu estou aqui no nosso balneário em Águas de São Pedro, a gente faz alguns tratamentos para doenças articulares, principalmente as doenças reumáticas, né, as doenças articulares traumáticas e outras doenças articulares como anquilose, lúpus eritematoso, algumas doenças digestivas, tá? Porque eu tenho 2 águas também que não são sulfurosas, que são excelentes para o tratamento. Então, quando você vai fazer um tratamento de uma artropatia qualquer, uma artropatia o que é? Um problema articular, uma dor articular, dor nas cadeiras, vamos falar, que é o mais comum. A gente sabe que aquela coluna, ela já, normalmente as pessoas que procuram já tem aquele problema ocupacional, trabalhou muitos anos, então detonou. Aquela coluna é uma coluna realmente desarranjada, vamos dizer. Então existe a reposição dessa cartilagem nesse caso? O princípio básico da reposição é esse, né? Se aquela substância orgânica, vamos supor, aquela cartilagem, ela contém um enxofre na sua composição, a partir da hora que você começa a oferecer o enxofre, o organismo começa a trabalhar uma remodelação, tá? E tudo isso não foi eu que inventei, tudo isso já foi estudado, né? Isso tudo por banho de imersão? Não. Por isso que eu falo, quando você trabalha, quando você faz denomina o termalismo, né? Todo mundo pensa em termalismo, termotemperatura, né? E na realidade o termalismo ele não é só dividido no banho de imersão, ele não está só restrito ao banho de imersão, tá? O banho de imersão serve, além de uma série de problemas dermatológicos que a gente trata, como algum dermatite atópica, psoríase e algumas dermatites aí idiopáticas, né? Aquelas dermatites às vezes por efeito colateral de medicamento, tá? Então você pode usar o banho, o tratamento tópico, mas a gente também trabalha a hidroterapia, o que a gente chama de hidroterapia aqui no balneário, que seria beber as águas. A ingestão da água, né? Então quer dizer que aqui trata-se por dentro e por fora as pessoas que precisam desse tipo de atendimento. O que a gente denomina de água mineromedicinal, né? Então a partir da hora que você trata uma água de mesa, que o Brasil tem uma quantidade muito grande de águas sensacionais de mesa, né? Lindóia, Caxambu, São Lourenço, vamos falando aí, as águas de Petrópolis, que são muito boas, né? Mas quando você fala em água para fazer tratamento médico, né, água mineromedicinal, você não pode tratar ela como uma água de mesa, você tem que tratar ela como remédio. E tem contraindicação também? Ela tem contraindicações, por exemplo... Dosagem também? Inclusive, tá? Tudo isso é o que eu falo, a diferença entre o remédio e o veneno é o quanto você faz uso, né? Então, se a minha água é uma água mineromedicinal, lógico, a pessoa vai ter que tomar muita água para se intoxicar com enxofre. Porém, se ela estiver fazendo uso da água de uma forma terapêutica, o que já foi estudado há muito tempo, você tem um tratamento médico e você usa ela como remédio.
Em Águas de São Pedro, a nossa equipe ficou hospedada no Hotel Portal das Águas, um dos mais confortáveis e aconchegantes hotéis da região. O Hotel Portal das Águas, onde é realmente possível se sentir em casa, com vantagem de usufruir de toda a infraestrutura e hospitalidade de um hotel charmoso e aconchegante. Para a CVC, viajar tem vários significados. É escolher praia ou montanha, férias ou feriado, para fora ou pelo Brasil. É ter uma equipe que cuida de você. É conseguir, alcançar, conquistar. Conquistar fotos, paisagens, lugares. Com a CVC você pode. Com a CVC o mundo é seu. CVC, onde os sonhos viram conquistas. A Ótica Assis cresceu, e cresceu para melhor, oferecendo as melhores promoções e o preço justo de sempre. E cada loja conta com um técnico óptico formado para atender melhor as suas necessidades. Nossos óculos são montados com a mais alta qualidade e tecnologia. Na Ótica Assis você encontra o melhor atendimento e uma equipe treinada que garante a sua satisfação. Ótica Assis, 4 lojas com o melhor para você. Venha ver. He seemed no different from the rest, just a healthy, normal boy. His mama always did her best, and he was daddy's pride and joy. Em nossos destinos sempre viajamos com veículos Hyundai, bonitos, espaçosos, seguros, modernos e contam com a garantia 5 anos Hyundai. Cristais São Marcos, empresa genuinamente Poços Caldense, com o jeito do povo mineiro e orgulho de ser brasileira. Hoje, com mais de meio século de trabalho e dedicação, tem nos irmãos Paulo e Antônio Carlos Molinari os ícones da arte vidreira no Brasil. Os discípulos e sucessores de Aldo Bonora, primeiro mestre vidreiro que se instalou em nossa cidade, tem hoje a maior fábrica das Américas e são os únicos que também detêm a arte de serem vidreiros. Sua arte é vista e respeitada em todo o mundo e é pioneira na exportação para mais de 40 países, inclusive para a Itália, berço do Murano. Cristais São Marcos, referência no mercado mundial. Em mais um ponto de interesse turístico aqui em Águas de São Pedro, vou perguntar para o Alexandre, ele vai nos explicar para você também, que lugar é esse? Esse é o Mini Horto, também conhecido como Casa de Santiago de Compostela. É o ponto final do Caminho do Sol. O Caminho do Sol começa em Santana do Parnaíba, né, que é uma cidade do estado de São Paulo, ao lado de Alphaville, e termina aqui em Águas de São Pedro, percorrendo 240 quilômetros em 10 dias. Então uma curiosidade aqui, interessante, os peregrinos chegam por aqui, eles chegam e tocam esse sino aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, anunciando a chegada deles, não é isso, Alexandre? Sim, eles vêm aqui, batem 3 vezes no sino e vão até o altar, onde tem a imagem de Santiago de Compostela e São Francisco de Assis. A gente vai descer até lá no altar para vocês terem uma ideia como é que é, mas o interessante é essa história. 240 quilômetros, é isso? Então quer dizer, é muito chão para se andar a pé, é muita fé desse povo. Nós vamos descer se vocês vêm conosco. Vamos lá?
E andando por aqui, em Águas de São Pedro, tranquilamente, simplesmente vendo o tempo passar, é uma boa opção para o turista que vem para cá no final de semana. Essa cidade que acolhe tão bem os seus turistas e principalmente com essa paisagem lindíssima aqui, a natureza aqui bem no centro de Águas de São Pedro. Aproveite bem sua estada em Águas de São Pedro. Não deixe de visitar a Igreja da Imaculada Conceição, construída em 1978, em estilo moderno, na Praça da Matriz. Veja no Monumento das Águas as esculturas que mostram os animais como os primeiros a se beneficiarem das águas medicinais da cidade. Prefeito, primeiro obrigado por receber a nossa equipe do Especial Turismo. A gente está muito feliz de estar aqui em Águas de São Pedro, uma cidade agradabilíssima. Ficamos surpresos com a qualidade de vida aqui da cidade. E eu gostaria de saber, Águas de São Pedro está preparada para receber bem o turista? Ela está preparada, ela foi projetada para isso, né? Ela nasceu em cima do turismo, em cima das águas medicinais que nós temos, né? Então nós temos aqui mais de 20 hotéis, quase 3.000 leitos e tem toda uma infraestrutura para receber, sabe? Restaurantes, lanchonetes, nosso balneário municipal, o nosso hospital, que é uma coisa muito importante, uma cidade ter qualidade na saúde. E a Águas de São Pedro tem todos esses fatores para receber o turista. Nós estamos aqui no menor município do estado de São Paulo, né, com 3,6 km², e é um principado. A gente chama Águas de São Pedro como um principado. Alguns chamam até de Vaticano pelo fato de fazer divisa com um único município. Nós só temos zona urbana, não temos zona rural, e ficamos dentro da zona rural do município de São Pedro. E turismo, gente, é isso. Não é só oferecer para o turista as coisas bonitas, passeios, mas estar bem equipada, bem aparelhada, assim como ele disse, hospitais, segurança, que possa dar ao turista aquela sensação também que ele está bem protegido, não é isso, prefeito? Você falou um ponto muito importante aí na questão de segurança, né? Além nós temos aqui um policial para cada 40 habitantes, né? Que é uma média excelente, né? É uma guarda municipal muito bem montada, né? E agora eu acabei de inaugurar o monitoramento na cidade, então todas as entradas e saídas da cidade estão monitoradas, o centro da cidade monitorado e alguns bairros também monitorados, né? E qual o perfil do turista que vem para cá? Ele geralmente vem de onde? São Paulo, da capital e interior de São Paulo? Você recebe turistas do Brasil inteiro? Olha, é do Brasil inteiro e até estrangeiro. Venham conhecer Águas de São Pedro, venham conhecer os pontos turísticos de Águas de São Pedro e principalmente as águas termais, as nossas águas medicinais que realmente são milagrosas. E termina aqui o Especial Turismo Águas de São Pedro. Anote aí, 180 km de São Paulo, estradas boas. Aqui você vai ter um ótimo final de semana, tranquilo, junto com a sua família, num feriado, e vale a pena você vir conhecer. Águas de São Pedro. A gente se encontra aqui.
He seemed no different from the rest, just a healthy, normal boy. His mama always did her best, and he was daddy's pride and joy. Em nossos destinos sempre viajamos com veículos Hyundai, bonitos, espaçosos, seguros, modernos e contam com a garantia 5 anos Hyundai.